Oi, gente, eu sou a Larissa Tancredi. E eu sou o Marcos Gomes. E esse é o Conselho de Classe Podcast. E hoje a gente traz uma notícia interessantíssima, porque vivemos tempos muito obscuros, né? Em relação principalmente à ciência, né? Hoje, segunda-feira, no caso, né, dia 2, dia que nós estamos gravando esse vídeo, começou a premiação do Nobel, né? E o primeiro Nobel que saiu foi o de Medicina e... Fisiologia. Isso. E quem ganhou foram dois pesquisadores, né? Exatamente. Uma mulher e um homem. A mulher, ela é húngara, não é isso, né? Isso mesmo. Ela é a Katalin Karikó. E o outro é um norte-americano, o Drew Weissman. Os dois, eles trabalham na mesma universidade, onde essa pesquisa foi desenvolvida. Isso, na Pensilvânia, né, lá nos Estados Unidos. E eles trabalharam com o mRNA, que é o RNA mensageiro. Que né? é aquela técnica que está por trás das vacinas de Covid-19 da Pfizer e da Moderna, não é isso? Exatamente. E que se não fosse, né, o desenvolvimento dessa tecnologia, né, as informações que eles obtiveram através dos estudos que eles fizeram, que a gente conseguiu que essas vacinas fossem feitas com mais rapidez, né? Que era um dos pontos que os negacionistas, para não falar outras coisas, né, eles ficavam batendo muito nessa tecla da velocidade com que essas vacinas foram de fato produzidas. Foi muito rápido, foi até um recorde na história. Exatamente, né? Mas só foi possível porque essas tecnologias já vêm sendo estudadas há um tempo, né? É isso. E essa tecnologia base é que permite isso. Então, essa descoberta que eles fizeram, né, foi que permitiu que a gente entendesse como é que o RNA mensageiro, né, o mRNA, como é que ele interage com o nosso sistema imunitário, né? E aí isso que fez com que a produção dessa vacina fosse muito mais rápido que o normal, né? Que a gente escutava anteriormente de vacinas que demoravam 10 anos para serem produzidas, né? E infelizmente, né, esse salto, né, que a gente teve na produção das vacinas abriu espaço para, né, a cloroquina lá, né, do francês, aquele pessoal que fazia o tratamento precoce também, né? E isso aí, então, a gente está sendo muito comemorado, né, esse prêmio, porque significa que a vacina venceu, né? Que a gente... Não foi o tio da cloroquina que ganhou o prêmio Nobel, não foi sei lá quem é o médico que inventou o tratamento precoce, né? O tal do Raul Didier, né? Não, o Didier da cloroquina, é o francês da cloroquina. E, assim, a gente viu tanto de médico aí fazendo tratamentos, né? Com vários protocolos de tratamento de Covid e nenhum deles ganhou o prêmio Nobel. E eu acho que isso também é uma vitória porque a gente passou muita raiva na pandemia, né? Foi. Pô, todo dia a gente ouvindo de pessoas queridas sobre a suspeição que eles tinham da forma como estava sendo conduzido, os experimentos para fazer as vacinas. Pessoas que não têm noção do que é um laboratório, né? E caem no conto de pessoas que falam, às vezes a pessoa não sabe de nada, mas ela fala com tanta convicção que a pessoa que está vendo fala assim, não é possível que esse cara não saiba o que ele está falando. Né? E a gente passou muita raiva na pandemia. Inclusive, é um dos motivos que a gente tem que ficar observando, porque até agora ninguém foi punido pela posição que o nosso governo tomou na pandemia ainda. Não houve uma punição até agora e a gente está esperando. E também, além de nenhuma punição, ninguém tem coragem de dizer que estava errado, né? Ninguém. Eu fico impressionada com esses médicos que deram ivermectina para um monte de gente aí, para tomar assim umas dosagens altíssimas. Teve também uma galera tomando vitamina D, assim, de uma forma, sendo que vitamina D é uma vitamina que pode te causar intoxicação, né? Em excesso, né? E aí, assim, você vê que essas pessoas, elas falam as merdas que elas querem falar. Quem acreditou, o problema é da pessoa que acreditou, né? Porque existe liberdade, né? Essa liberdade de expressão, né? E depois, assim, finge que não falou nada. Isso é que eu fico impressionada, porque assim, hoje em dia, graças, né, a tudo isso que aconteceu, a gente tem essa pandemia completamente controlada, né? Você vê ainda casos de Covid, sim, as pessoas quando pegam Covid ainda tem que ficar isoladas por aquele período, porque, né, a gente ainda não sabe porque é uma síndrome, né, Covid, na verdade. Então a gente não sabe tudo que vai causar, então não é pra você ficar pegando Covid por aí achando que
é só uma gripezinha. E né? outra coisa que as pessoas têm que saber é que essas vacinas, elas não são para evitar o contágio, elas são para diminuir as chances de você ter sintomas muito graves, né? Ela faz os dois, né? Uhum. Só que ela não é que, tipo assim, tomou e não vai pegar, Isso, né? Diminui, sim, mas não é o principal, Exatamente. né? O principal dela é diminuir os casos graves da doença, né? Exatamente. Que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é por isso que muita gente morreu, porque o hospital ele não conseguia atender a todas as pessoas com a mesma eficiência, né? E muito menos saber exatamente o que fazer, né? Porque como era uma coisa nova, e aí quando chega a nossa vacina, o povo não quer tomar, o povo inventa desculpa, inventa história. E assim, isso vai ser tema para um próximo vídeo, mas por que as pessoas acreditam assim tão fácil, né? Nesses charlatões, né? Eu fico vendo assim, aquele canal que eu gosto de ver lá da Turquia, o Sobrevivendo na Turquia. Pessoas, assim, mulheres com formação superior, assim, sabe? Professoras universitárias, médicas, advogadas. Pessoas, assim, com nível intelectual altíssimo, caindo em golpes, que se você vai ver, não é possível que essa pessoa acreditou nisso. E aí Mas eu acho que tem a ver com aquele negócio de você querer validar aquilo que você já pensa, né? Ou que você quer que aconteça, né? Que é o caso dessas mulheres, né? E aí, enfim, a gente vê esse pessoal todo caindo, né, nesses contos, mas no final das contas... das pessoas que caem em golpes de pirâmide, de pastores, né? Que oferecem octilhões de euros. O que eu achei melhor dessa história é que era assim, se você investisse R$20, você ganhava bilhões. Se você investisse 2 mil, você ganhava octilhões. Por que eu investi 2 mil? Era só dar 20. E aí eu falo com os meus alunos, olha só, a matemática ajuda você a evitar que você caia em golpes. Como esse. Se você soubesse pelo menos o que é um octilhão, você entenderia que isso é impossível. E que isso não ia acontecer, né? Nenhuma economia chega nem perto disso, de nenhum país hiperdesenvolvido chega nisso. Mas... outra coisa que você tem que saber é que essa semana começam, como a gente já havia falado, as premiações do Nobel. E a gente vai ter o Nobel de Física, de Química, eu acho que Química tem, né? Literatura, Economia e a da Paz. E o Nobel da Paz. Isso. E o Alfred Nobel, só para que você não deixe isso passar, ele foi o cara que desenvolveu a dinamite, que foi uma das armas mais mortíferas da história da humanidade, até então. Claro. Antes da bomba atômica, lógico, né? Sim. E esse cara, ele foi chamado de o Mercador da Morte. E antes de morrer, ele pensou, eu tenho que fazer algo para que meu nome não seja lembrado como um mercador da morte. É porque ele se sentiu mal, né? Porque assim, antes da criação, né, dele, a guerra era uma coisa. Depois, assim, a quantidade de pessoas que morriam na guerra aumentou muito, né? Porque era uma bomba explodindo agora, e não, né? só em guerras, como em atentados terroristas e tal. E aí ele pensou assim, não, então eu vou fazer, vou montar um fundo, pegar parte da minha riqueza para que esse fundo fique rendendo e assegurando que um comitê sempre escolha pessoas de determinadas áreas para receber essa premiação. Isso. E hoje poucas pessoas se lembram de quem foi Alfred Nobel. Ele conseguiu mudar, né, o nome e lembram dele. mais sobre as premiações do Nobel, né? E aí o valor, né, o valor financeiro dessa premiação varia todo ano, porque varia do quanto que esse fundo está rendendo, né? Esse ano o de medicina foi de 5 milhões, convertendo, né, 5 milhões de reais. Aí vão dividir para os dois ganhadores, né? Que é por pesquisa, não é? Não é por pessoa. É por pesquisa. Então, assim, os dois ganharam o Nobel de Medicina. Cada um vai ter sua medalhinha, seu certificado, né? Mas o valor é unitário. Então, e além de ser uma honraria para as ciências, né? Mostra a importância e o impacto que as ciências têm na sociedade. Exatamente. Tanto positivo quanto negativo, né? Se a gente for lembrar da história dele. E se você chegou até aqui, deixe o seu like aí, compartilha nos seus grupos e mostre a importância da ciência na sociedade moderna. Sem aquele papo de a gente entender a ciência como algo religioso, de polo trocado, né? Se é que você está me entendendo. Ciência é uma ferramenta e a gente usa ela para o progresso da humanidade. Exatamente.
E não esquece de seguir a gente também lá no nosso perfil do Instagram, @Conselho de Classe Podcast, e de escutar o nosso podcast, que está disponível nas plataformas de áudio, né, nas principais, isso. E a gente está voltando agora com a 2ª temporada. E aí a gente vai ter temas mais soltos, então vai lá ouvir a gente. Vai lá, galera. Então, até a próxima. Tchau, tchau.